paz do Senhor, adolescentes! Amém! Graças a Deus pelo dia de hoje. Graças a Deus porque mais um trimestre está se iniciando. Graças a Deus porque, olha só, desde quase do começo do ano nós estamos juntos. Pegamos ali o comecinho, o segundo trimestre. Olha que já chegamos aqui no final. Já estamos na lição número 2. Se você não assistiu a lição de número 1 com a professora Rebeca, depois que acabar essa aula, você vai e assiste a aula com ela. Esteja esse trimestre com a gente. Esse trimestre vai ser bênção tanto quanto os outros foram. E eu tenho certeza que a sua casa e a sua família vai ser abençoada. Continue acompanhando as aulas, continue compartilhando as aulas, continue com a gente. Claro, gostaríamos de estar junto, gostaríamos de estar dentro da sala discutindo os assuntos, comendo aquele lanche, mas nesse momento, você na sua casa, eu aqui gravando as aulas junto com a professora Rebeca, e se Deus quiser, tudo isso vai passar, porque a nossa esperança e a nossa segurança está no Senhor. Porque a nossa esperança, a nossa segurança e nossos pés estão firmados no Senhor. Deus abençoe a sua vida. Convido você a mergulhar nessa lição, porque tanto como as outras, essa lição é top. Essa lição, ela é especial. E você, tenho certeza que vai aprender muito. Eu já tenho aprendido. Preparando a aula, eu aprendi ainda mais um pouco. Aprendi mais um pouco? Não, aprendi mais um pocão. Foi muito bom. Olha só, estamos na lição número 2. Essa revista ela trata sobre avivamento e a lição número 2 é avivamento nas Escrituras. Na primeira aula, a professora Rebeca explicou o que é avivamento. Agora nós vamos entrar no avivamento dentro das Escrituras Sagradas. Nós vamos entrar no avivamento dentro da Bíblia. E eu vou te falar, me surpreendi com o que eu descobri. Me surpreendi com aquilo que eu aprendi e tenho certeza que você também vai se surpreender. A nossa aula, ela tá baseada no livro de Salmos 119, verso 40. Diz assim: Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça, diz o salmista. A nossa leitura bíblica guarda bem a leitura bíblica porque ela vai estar dentro da lição. Guarde bem. Êxodo 33, verso 8 ao 11, Lucas 15, do 21 ao 24 e Crônicas 7, 14. Olha só, para dar um start, para dar um início aqui no assunto, primeira coisa, vamos falar sobre o avivamento. Quando a gente fala sobre avivamento, eu separei aqui em 3 partes. Olha só. Avivamento. Se você for procurar no dicionário, avivamento é tornar mais vivo, mais intenso e mais despertado. Estar mais vivo, sabe aquele verde vivo? Isso é estar mais vivo. Mais intenso, sabe quando você quer alguma coisa e você vai até o fim e você coloca toda aquela garra, todo aquele seu empenho? Isso é mais intenso, mais despertado. Tenho certeza que vocês estão fazendo, aqueles que estão fazendo aula online e tem aula de manhã, tenho certeza que vocês não têm acordado despertado. Tenho certeza que vocês acordam com sono, mas mais despertado, desperta! Fique acordado, porque essa aula tem muita coisa boa. Hoje, falando sobre avivamento tem estado assim nos trend topics das igrejas. Tem sido um assunto assim de extrema importância. Tem sido um assunto que muitos têm comentado. Precisamos de um avivamento. Olha, vamos buscar o avivamento. Vamos buscar o avivamento como antes. Tem sido um assunto assim, estado assim na pauta de muitas igrejas. Mas eu vou te falar algo. Poucas têm buscado colocar isso em prática. Muitos têm falado, mas poucos têm colocado em prática. E isso serve para mim e para você também.
Eu e você também temos falhado com essa missão. E eu vou te mostrar alguns passos sobre isso dentro da própria Bíblia. Olha só que legal. Já parou, você em algum momento já pensou, e quando você ouviu aquela mensagem falando sobre avivamento, você parou e pensou, falou assim, o que é avivamento? Como buscar o avivamento? Como os antigos buscaram o avivamento? Olha só, falando na Bíblia, quando nós vamos, como eu te falei, nós vamos entrar nessa lição assim de forma assim, do ponto de vista da Bíblia, falando sobre avivamento. E o termo avivamento, se você prestar atenção no texto que nós lemos antes, falava vivifica-me. O termo avivamento não está na Bíblia. Avivamento, você não acha avivamento na Bíblia, mas só que você acha vivificar, como salmo, né? Você acha também esse termo. Então, o que a gente vai pegar assim? O termo vivificar, a vivificação, o despertamento, ou como nós falamos antes um pouquinho ali, tornar mais vivo, tornar mais intenso. Você vai ver aqueles que dentro da Bíblia tornaram isso mais intenso. Olha só, vamos falar primeiro do Velho Testamento. Tem uma divisão aqui e eu vou tratar primeiro do Velho Testamento. Olha só. Quando a gente fala em avivar, quando a gente fala em vivificar no Velho Testamento, o texto base na Bíblia, eu tenho certeza que em algum momento na tua igreja, em algum culto, em alguma festa, teve o tema em Abacuque. Abacuque diz assim, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Isso é Abacuque 3. Verso 2, está escrito aqui. Então, eu tenho certeza que em algum momento você ouviu esse tema, você participou de uma festa, participou de um evento que tinha esse tema. Essa era a oração de Abacuque. E eu não vou falar. Eu vou deixar esse lá para frente, porque tem uma lição específica que fala sobre esse texto. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mas eu quero tratar com vocês o ponto ali que eu falei para você. Guarde bem a leitura bíblica. Êxodo 33. Quando você tiver um tempo, eu uso uma Bíblia, como eu sempre falo, eu sempre uso umas versões meio diferentes, eu sempre tento buscar alguma coisa diferente para trazer para vocês. Então, eu li na minha Bíblia, que é uma nova tradução internacional, que tem na linguagem de hoje também. O Êxodo 33, ele trata de uma forma muito interessante, diferente um pouco da Almeida Corrigida, e se você for ler e comparar, você vai ver que legal que trata a versão nova. Mas vamos deixar os tipos e vamos entrar aqui. Moisés, Êxodo 33. Moisés, os israelitas tinham um acampamento. Moisés tinha um lugar específico no acampamento para que ele falasse com o Senhor. E esse local específico tinha um nome. Chamava-se Tenda do Encontro. Olha só. Moisés tinha um lugar específico para falar com o Senhor no arraial. E chamava-se Tenda do Encontro. Olha só. Podia ser também chamado de congregação. Mas, pega um pouco o nosso dias de hoje. Quando Moisés queria falar ou consultar o Senhor, Moisés saía ali do acampamento e ia à tenda do encontro falar com o Senhor. Quando Moisés dava as costas para o povo e ele estava chegando, e ele entrava na tenda, formava-se uma barreira de nuvem. E após essa barreira de nuvem estava Moisés. E ali Moisés falava face a face com o Senhor. Daí o povo, quando via Moisés saindo, e Moisés estava indo, quando via nuvem, o povo saía e ficava à porta das suas tendas. E na porta das suas tendas, de pé, eles adoravam o Senhor. Então, de pé, eles viam Moisés e ali eles adoravam ao Senhor.
porque eles tinham visto Moisés e aquela nuvem cobria. Aquela nuvem era justamente isso, era justamente a presença do Senhor. E eles não viam, mas Moisés, que era amigo de Deus, Moisés, que estava próximo do Senhor, ele via o Senhor face a face. Uau, imagina? Agora eu fico imaginando outro ponto. Imagina os israelitas ali olhando na porta das suas tendas, vendo aquela nuvem e sabendo que diante dela estava o Senhor falando com Moisés. Quando nós queremos um momento mais íntimo com o Senhor, nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e ajoelhamos e falamos com o nosso Pai que está em secreto, como diz na palavra do Senhor. E é muito bom. E nós sentimos a presença de Deus. Agora imagine o povo ali, vendo aquela nuvem, sabendo que o Senhor estava ali. Uau! Demais! Olha só, vendo essa passagem, leia depois e tente visualizar. Talvez até eu falando, eu estou visualizando tanto essa imagem, assim, enquanto eu estava preparando a aula, então tente visualizar isso também. E quando nós falamos aqui de Moisés falando face a face com o Senhor, eu vejo algo que aí se encaixa tão bem aqui na lição. Nós falamos aqui da intimidade que Moisés tinha com o Senhor. E nós falamos também da intensidade. Intimidade e intensidade são dois pontos muito interessantes para termos um avivamento. Para que haja um avivamento em nosso meio, intimidade com o Senhor é algo importantíssimo. Estarmos perto. Olha só, você está perto, às vezes, dos seus pais. E você tem intimidade com eles. Você está próximo deles. E ter essa intimidade com eles faz você ter comunhão. Faz saber com que onde você quer estar em casa junto dos seus pais. Isso chama-se intimidade. E Moisés tinha intimidade com o Senhor. Olha só, indo um pouco mais à frente, eu quero falar também pegou ali, né? Pegou certinho. Moisés tinha intimidade e intensidade, porque ele via o Senhor face a face. Vamos para frente agora. Olha só, vamos falar agora no Novo Testamento. No Novo Testamento, eu acredito que, e lendo essa lição, e se você for olhar, nada melhor do que falar sobre avivamento quando nós falamos do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, que até os estudiosos dizem, poderia ser Atos do Espírito Santo, porque trata ali diretamente da pessoa divina do Espírito Santo atuando sobre a vida das pessoas. Isso é um avivamento puro. Você pega pela festa de Pentecostes, aquilo ali é avivamento. É avivamento com transformação de vidas. É avivamento com aquele que deixa o seu pecado de lado e passa a viver para o Senhor. E passa a querer viver como Moisés, com intimidade com o Senhor. Olha só, o evento de Pentecoste é, sim, o nosso maior marco de avivamento. Desde quando Jesus nasceu, morreu, foi crucificado e ressuscitou. Pentecostes é o maior marco do avivamento. Isso a gente pode considerar, isso é a história bíblica e até hoje não se pode dizer outro evento que tivesse tanto a atuação do Espírito Santo direto na vida das pessoas. Mas eu quero destacar um ponto aqui que eu coloquei. Você conhece, claro, sem dúvida, a história do filho pródigo. Você conhece. Ele se revoltou, ele pediu a sua parte dos bens e foi embora. Mas o filho pródigo, você também sabe que ele voltou. Por isso que é a história do filho pródigo. E olha só, quando nós falamos, e é o que eu quero falar aqui do filho pródigo, nós falamos do avivamento, primeiro ponto, para que tivesse uma mudança na vida do filho pródigo, o que foi? Reconhecer o seu erro e se arrepender.
Quando nós nos arrependermos dos nossos erros e nós termos intimidade e intensidade, como diz na palavra do Senhor, estamos próximo do Senhor, oh, vivifica-me, Senhor. O avivamento vai chegar. Mas só que, calma aí, que tem ainda mais algumas coisas aqui. Quando o pai, ele recebe o filho, ele diz assim, olha, o meu filho estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Lembra que eu falei no começo? Que torna mais vivo. Então o filho estava morto e o filho reviveu. Então ele está mais vivo. Então isso é avivamento. Então, avivamento, arrependimento, intimidade. E avivamento, intimidade com o Senhor, renova e restaura a vida da igreja. Olha só, vou falar aqui a parte do avivamento. Eu falei para você guardar bem os textos lá na lição. 2 Crônicas 7,14. Agora nós falamos sobre Velho Testamento, nós falamos sobre Novo Testamento e agora vamos falar para os nossos dias. Olha só que palavra autêntica. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14, um texto muito conhecido de todos. Olha só, separar um tempo para falar com o Senhor é buscar intimidade com Ele. Eu sento com a minha esposa e nós conversamos. Nós conversamos sobre diversos assuntos. Isso aproxima o nosso casamento porque nos aproxima com o diálogo. Então, conversar com o Senhor te aproxima dele. Te traz intimidade com ele. Andar com ele, olha só que demais. Andar com o Senhor é incrível. Ter uma historinha, olha só. Eu amo cachorro. Eu tinha um cachorro que eu andava com ele na rua, sem coleira, e ele andava ao meu lado. Ele não saía do meu lado, sem coleira. Era um cachorro bem pequenininho, sem coleira. Ele não saía do meu lado. Quando ele saía, eu batia na perna. Quando ele ia sair, eu batia na perna, ele já voltava e se aproximava e estava sempre do meu lado. Então eu saía na rua com ele sem coleira. Ele não ia para cima dos outros cachorros, ele não ia para cima das outras pessoas. Ele gostava de andar comigo. Tanto que quando eu estava me arrumando para sair, para andar, ele já vinha e já se aproximava. Olha só, andar com o Senhor é exatamente isso. O Senhor deixa-nos sem amarras, sem coleiras. Você anda com o Senhor por opção sua. O Senhor te dá liberdade para que você ande com Ele. Então cabe a mim e a você querer andar com o Senhor, querer estar junto dEle, viver com Ele, ter o Espírito Santo como companheiro diário e intercessor. Adolescente, é para nós esse tempo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, chama pelo nome do Senhor, se humilhar e orar e buscar a minha face, olha só lá Moisés, lembra? E buscar a minha face, em se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se arrepender. Então eu os ouvirei, o Senhor falando, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Olha só, vou te falar e vou finalizar essa aula. Sabe o texto? Mateus 23. Primeiro limpa o copo por dentro. Jesus fala, olha, por que vocês estão, né? Olha, por dentro está sujo. É a mesma coisa. Às vezes você olha, já pegou aquele copo cheio de marca, assim, de dedos por fora? Ou quando alguém tomou, esse é um clássico. Isso é um clássico da minha adolescência. E com certeza, se não lavar o copo direito, vai ficar ali. Quando você toma aquele copo de Nescau, aquele copo de achocolatado. Se o copo não for bem lavado, vai ficar ali aquela marquinha no fundo. O copo pode estar bem limpo por fora, mas no fundo está aquela sujeirinha de achocolatado. Então, tem que limpar por dentro. Então, adolescente, apresente-se ao Senhor. Apresente-se ao Senhor. Poxa, com essa aula, que você possa começar a pensar, Senhor, eu quero estar perto de Ti, quero que o avivamento
comece por mim. Que o avivamento comece pela sua vida. Que o avivamento comece por nós nessa escola bíblica dominical online. Que quando nós voltarmos ao nosso normal, você esteja com isso em mente e no seu coração. Quero começar de dentro para fora, para que a glória do Senhor reflita na sua vida e para que você alcance outras vidas. E eu tenho certeza, olha só, o avivamento começa entre nós. O avivamento começa comigo e com você também. Então, quando você ler mais a palavra, quando você mais se colocar diante do Senhor e buscar intimidade com Ele, tenho certeza que o Senhor vai alcançar a sua vida e você vai ver uma mudança gigante. Deus abençoe a sua vida. Que esse trimestre nós ficamos juntos. Vamos estar muito perto. Eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor vai abençoar a sua vida, a sua casa. Adolescentes, fiquem na paz. Deus abençoe vocês.